Boa noite, vamos dando continuidade com as aulas. E vamos dar um exemplo claro, né? Nós temos uma paciente, 12 anos, sexo feminino, há 4 meses apresenta quadro clínico com as 4 P, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, de aproximadamente uns 4 quilos. Peso atual é de 50 kg, altura 1,52 m, o estado puberal é M3 a 4 e P3. A glicemia de jejum foi de 200 e a hemoglobina glicada de 9. No pronto-socorro, fazem uma medida de dedo e ponta com uma glicemia capilar às 11 horas de 265. Faz um exame de urina, de sedimento urinário, encontra-se uma cetonúria de 1 cruz sobre 4. Tá? O tratamento se procede a uma hidratação com aproximadamente 1 litro de soro fisiológico e tratamento com insulina regular subcutânea 5 unidades. Meia hora depois é avaliada e a glicemia baixa a 165 e a cetonúria negativa. O paciente é dada de alta com encaminhamento para endocrinologia. Tá? Se nós começamos a avaliar um pouco esse caso, nós vemos uma paciente de 12 anos, né, 50 quilos aproximadamente, em estadio puberal. Nós já falamos que a dosificação para o estadio puberal é uma das doses mais altas, né, para a insulina, entre aproximadamente 1 a 2 unidades por quilo peso, tá? Então nós vamos pegar aqui entre 1 a 2 unidades para começar como uma paciente nova. Vamos começar com 1 unidade, tá? 1 unidade por quilo peso para alguém que tem 50 quilos vai dar 50 unidades dia. Isso vamos dividir 50% para a dose basal e 50% para doses bolos, tá bom? E a doses bolos nós já falamos que é dividida nas 3 refeições, nós vamos dividir entre 3 aproximadamente, tá? Então vamos falar um pouco da dose em bolo. As 25 unidades podem ser aplicadas de 3 formas, as mais costumeiras, né? Se utilizamos um análogo de insulina de ação longa, como glardina ou degludeca, tá? Nós teremos que aplicar 25 unidades em jejum, somente uma vez ao dia. E pronto, acabou, tá? Ou podemos utilizar uma insulina de ação longa, mas de 12 horas. Então, poderemos aplicar 70% dele em jejum, tá? De 7 unidades, que seria aproximadamente 70% de 25, e o restante à noite, 8 unidades no noturno. Tá? Ou, se não tivéssemos nenhum análogo de ação longa, teríamos que utilizar a insulina de ação intermediária, como a NPH. Tá? Aí nós estaríamos utilizando aproximadamente 10 unidades de manhã em jejum, 10 a 12 unidades no almoço e entre 5 unidades à noite, tá? Depois da janta. Essa seria a divisão da dose basal. Combinado? Agora, como seria a doses bolos? A doses bolos nós sabemos que são aquelas administradas nas refeições, em outras palavras, pré e pós-prandial. Essas 25 unidades vai ser repartida nessas 3 proporções. Então, se nós utilizamos insulina, que tipo de insulina vamos utilizar? Normalmente, quando nós precisamos uma resposta quase imediata, respostas de 1 hora a 2 horas como máximo, nós temos que utilizar uma insulina de ação curta, né? Seria a insulina regular, ou talvez a ultra rápida também, tá? Como nós já falamos, nas refeições nós temos uma dose pré-prandial e uma dose pós-prandial. Para poder saber quanto de insulina vamos usar na dose pré-prandial, nós temos que ensinar a nosso paciente a quê? Contagem de carboidratos, aquela famosa contagem de carboidratos. Quantos carboidratos? Nós temos que orientar eles, ensinar a tabela, eles têm que decorar essas tabelas de quantos gramas traz cada porção de carboidratos que eles consomem. Quantos gramas de carboidrato traz o arroz, quantos gramas de carboidrato traz um feijão, quantos gramas de carboidrato traz uma batata, um macarrão, assim exclusivamente, tá? Então, baseado nessa quantidade de carboidratos, nós temos que estabelecer uma relação insulina-carboidrato. Temos que saber quantas gramas de carboidrato vai metabolizar cada unidade de insulina, tá? Isso chama-se relação insulina-carboidrato. Aí, por exemplo, se a relação insulina-carboidrato fosse 1:10, isso quer dizer, uma unidade de insulina regular metaboliza 10 gramas de carboidratos, então nós temos que fazer esse cálculo prévio
para poder saber a dose a administrar no pré-prandial. Mas, às vezes que acontece, meu paciente pode estar fazendo uma dose, um cálculo errado da quantidade de carboidratos que ele vai utilizar, que ele comeu, tá? Ou às vezes a insulina pode não ser tão rápida como nós pensávamos e não deu tempo ainda para metabolizar. E 2 horas após a refeição, 2 horas pós-prandiais, ele ainda vai apresentar uma hiperglicemia, tá certo? Então, essa hiperglicemia residual que ele vai ter, eu preciso calcular. Como faço isso? Eu vou fazer outra medida no dedo, na ponta do dedo do paciente, através de uma glicemia capilar. Aí eu vou saber quanto de glicemia vai resultar 2 horas depois, 2 horas no pós-prandial. Essa glicemia residual, se estiver alta, nós temos que corrigir. Através de quê? De uma dose de correção de uma nova insulina. Tá bom? Então, para isso, eu tenho que calcular o quê? Um chamado fator de correção. Quanto seria? O que significa fator de correção? A quantidade de insulina necessária para poder metabolizar a glicose excedente para poder levar esse paciente a uma glicemia alvo, a uma glicemia objetivo, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que minha paciente, eu vou preparar ela para o pré-prandial. Aí eu estabeleço a contagem de carboidratos, né? Aí minha paciente aprendeu, minha paciente de 12 anos aprendeu e já contabilizou o carboidrato. Nesse caso, ele consumiu, ou ela consumiu, vamos supondo, 50 gramas de carboidratos, ou 100 gramas de carboidratos, eu não sei. Antes de estabelecer isso, eu tenho que estabelecer primeiro já uma relação insulina-carboidratos. Como posso fazer essa relação insulina-carboidrato? Existe uma regra, a regra dos 500, na qual eu vou dividir 500 sobre a dose total de insulina que minha paciente está utilizando. Na paciente que estava no exemplo, ela utiliza 50 unidades de dia. Então, se eu vou estabelecer a regra dos 500, será 500, 150. O resultado sai 10. O que significa esse 10? É 1 sobre 10. O que significa esse 1 sobre 10? É que por cada unidade de insulina vai ser metabolizada 10 gramas de carboidrato. Combinado? Agora, se minha paciente consumisse, por exemplo, 52 gramas de carboidrato, eu vou estabelecer a relação insulina-carboidrato. Para 52 gramas, eu preciso 5,2 unidades de insulina pré-prandial. Então, essa é a quantidade de insulina que a paciente vai... Então, aí eu vou precisar 5,2 insulina pré-prandial, aplicar no pré-prandial. Aí eu aplico, alimento meu paciente, né? Aí eu espero 2 horas, porque no pós-prandial, 2 horas pós-prandial, eu vou precisar fazer essa correção. Vou precisar saber quanto de glicemia residual esse paciente teve, né? Existe uma tabela, na qual se diz, uma tabela para o meu decoreba, na qual seria a relação insulina-carboidrato baseada no peso do paciente. Só que essa tabela é meio chato estar decorando. É melhor calcular a relação insulina-carboidrato através da regra dos 500. Combinado? Agora, e essa dose pós-prandial, essa dose residual, que a paciente teve uma glicemia 2 horas após a alimentação, é uma glicemia residual que não deu a insulina pré-prandial, não deu conta de metabolizar. Tá certo? Então, como faço isso? Simplesmente meço no glicosímetro, na ponta do dedo do paciente, tiro uma glicemia e sai um resultado. Tá? Vamos supor que seja 250. Esse 250 tem que ser corrigido através de quê? De uma dose de correção, tá? O que não seria fator de correção. E como calculamos essa dose de correção? Primeiro, para poder calcular a dose de correção, eu preciso primeiro calcular o que nós vamos chamar de fator de sensibilidade. Como é o fator de sensibilidade? Eu calculo. Se minha paciente está usando insulina regular, eu vou utilizar a regra dos 1500. Se ele estiver utilizando insulina, um análogo de ação ultra rápida, como Lispro, aí eu vou utilizar uma relação de 1800.
Aí eu vou dividir 1.500 ou 1.800 entre a dose total de insulina que está utilizando. Tá certo? E aí, uma vez que eu achei esse fator de sensibilidade, eu já estabeleço minha dose de correção. Como calculo a dose de correção? É aquela glicemia que eu encontrei na ponta do dedo do meu paciente, retiro, subtraio, né, a glicemia alvo, normalmente nos 2 horas pós-prandiais, minha paciente deveria estar em 140 como mínimo. Tudo isso dividido sobre o fator de sensibilidade. Vamos para um exemplo? Primeiro, calculo o fator de sensibilidade. A insulina utilizada é a insulina regular. Então, 1.500 entre 50, que é a dose total de insulina que ele utiliza. Tá? Aí meu fator de sensibilidade vai sair 30. A minha paciente vai apresentar uma glicemia pós-prandial de 178. Aí eu faço minha dose de correção. 178 menos 140, que é a glicemia alvo, tá? Vai sair 38. Esse 38 vou dividir sobre o fator de sensibilidade. Aí vai sair 1,8, né? Não, 1 ponto e tantos, 1,1, 1,2. Em outras palavras, uma unidade. Essa uma unidade é a unidade que minha paciente precisa para corrigir, para poder chegar na dose de glicemia alvo, tá bom? Então são 3 fatores. Primeiro, aprender a contar carboidratos, tá? Através da contagem de carboidratos. Isso vai me servir para poder estabelecer o quê? A relação insulina-carboidrato. Tudo isso vai me dar que uma quantidade de insulina que vai usar no pré-prandial. Só que por algum fator, talvez ele comeu mais daquilo que ele contabilizou, não soube contabilizar adequadamente, ou a insulina ainda não fez o efeito pico, e 2 horas depois ele vai apresentar o quê? Uma glicemia alta, residual. Essa glicemia alta residual tem que ser corrigida através de quê? De uma dose de correção. Como calcula a dose de correção? Vejo a glicemia que eu tive, residual alta, vou restar menos 140, que é uma glicemia algo adequada para 2 horas, e vou dividir por um fator de sensibilidade. Como faço esse fator de sensibilidade? Uma regra de 1.500. 1.500 para a insulina rápida, 1.800 para a insulina ultra rápida, tudo dividido entre a quantidade total de insulina que ele foi calculado por dia, tá? Isso seria o exemplo, acho que está claro, vocês podem ver certinho no slide. Isso é que mais ou menos a gente faz no dia a dia para um paciente com diabetes tipo 1, tá bom? Ora, em diabetes tipo 2, a coisa vai variar um pouco, porque às vezes não é tão estrito assim. Porque às vezes eu consigo misturar insulina com antidiabéticos, que controlam o pré e o pós. E às vezes só preciso fazer insulina basal e não estar fazendo controles pré e pós-prandiais, tá bom? Então, diabéticos tipo 2, um pouco mais flexível na questão de insulinização.